amigos do programa Pauta Livre da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos mais uma vez em live, a segunda do ano de 2024. A primeira foi um sucesso. E eu espero que o nosso sucesso em 2024 seja muito melhor ou muito maior do que 2023. Claro que o nosso público já está excelente, mas eu espero que vocês divulguem o nosso link, que curtam, comentem, compartilhem, para que nós tenhamos cada vez mais amigos. Como sempre, estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Então, nesta quarta, 3 de janeiro de 2024, nós estamos aqui novamente. Um dia muito ventoso aqui na nossa região. Chuva não tivemos, mas no litoral, nosso litoral norte, o tempo estava terrível, pelo menos para banhistas, porque choveu lá. Isso não é uma boa notícia para quem está veraneando. Mas, quando é bom para uns, não são bons para os outros. Nós que estivemos aqui, tivemos uma temperatura amena. Mas, olhem só a qualidade do nosso estúdio. Esse aqui é só do preâmbulo. Lá no estúdio 1, nós teremos outro lindo e inédito, em que eu vou interagir com vocês. Lá no estúdio 2, também inédito, aquele em que nós teremos a nossa sinopse. Hoje nós temos a felicidade de receber um vídeo lá do nosso amigo João Batista, de Arujá, São Paulo. E também a sua mãe está participando conosco agora quase que a todos os programas. É a Elvira. É a Elvira, que é a mãe do João Batista. Ambos fizeram um vídeo juntos e nos mandaram. É muito legal que isso aí esteja acontecendo. Também o nosso amigo Alexandre Marques, que é expert na área do esporte, também nos mandou um vídeo dando os resultados da primeira rodada do Sub-20 da Copa São Paulo, que aconteceu ontem. Mas na medida do possível, em todas as nossas lives, ele vai ir sempre nos mandando um vídeo e divulgando também os resultados desses jogos, o que é muito importante, que mantém vocês bem informados. Mas das notícias que estão acontecendo, e muitas, e nós estamos por dentro. Por exemplo, que a Sasha, a filha da Xuxa, é a garota propaganda da Electrolux e também da L'Occitane, que são cosméticos. Aquela que nasceu em berço de ouro, nunca andou de ônibus e tem uma vida linda, agradável e milionária. Mas eles tentam pegar essas pessoas para influenciar vocês. Eu não vejo razão para isso. O ministro Paulo Teixeira, da Reforma Agrária, eu acho que ele está muito enganado no governo. Não está de dentro do que está acontecendo. Outro dia, no final do ano de 2023, ele ironizou, dizendo que a Petrobras havia baixado o preço do óleo diesel em 30%. E ele disse que agora aqueles patriotas que estiveram lá na frente dos quartéis, lutando também pelo agro, ele disse que não havia mais necessidade, pois havia baixado o óleo diesel. E eu já havia previsto de que aconteceria uma maneira inversa, e aconteceu. Lá no dia 1º, a desoneração do óleo diesel, agora tributado, então, R$ 35 centavos, aumentou o óleo diesel, agora no início do ano. Também em 12,5% a gasolina. Então, ministro Paulo Teixeira, da Reforma Agrária, o senhor está mal informado na gestão do seu governo, embora que não seja o seu ministério, mas o senhor ironizou os patriotas que estavam presos e ainda disse que, pelos protestos que eles haviam feito, eles não iriam passar o Natal e o 1º do ano com seus familiares, porque eles foram excluídos daquela saidinha assinada pelo presidente Lula. Uma saidinha que não tem cabimento. Eles são piores do que homicidas, criminosos terríveis.
é a concepção do Ministério e da Justiça e do presidente. Também o primeiro óbito por afogamento em 2024 aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, né? Estamos falando aqui do Rio Grande. Foi em Arroio do Sal, um jovem de 29 anos. Seu nome não foi divulgado. Também em Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande, mas é o reflexo de todo o estado, fecha ao consumidor em 2024 uma alta. E ainda mais que ainda não aumentou o ICMS de 17 para 19,5, que vai acontecer inevitavelmente logo no primeiro mês deste ano. Aguardem a Assembleia, aquela que aprova tudo o que o governador Eduardo Leite Manta pediu que protelasse um pouco para que não causasse um transtorno no final de ano. Então vocês vão ver o que será a inflação aqui no nosso Rio Grande do Sul aos consumidores. Servidores do IBAMA prometem suspender fiscalização ambiental. A presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, ela nega que o partido ache tudo errado e critica Fernando Haddad por antecipar debate sobre a sucessão. O Brasil também registrou mais de 172 mil crianças sem nome do pai em 2023. Também registros de novas armas caíram em 83% no Brasil. Mas é lógico, eles botaram 1.000 empecilhos, terminaram com o funcionamento de clubes de tiro, recém estão renovando licença para os CACs, e ainda não num prazo mais de 10 anos, e somente de 3 anos, quer dizer, novos tributos serão cobrados a cada renovação, tudo para abocanhar dinheiro do povo, né? E foi o menor patamar desde 2004, essa redução de registro de armas. Também taxas para visitar aquele paraíso, Fernando de Noronha, tiveram reajuste, mas é claro que tiveram reajuste, nós tivemos reajuste no transporte metropolitano da Grande Porto Alegre, e tudo isso está inflacionando cada vez mais o bolso do trabalhador. E aquele enorme salário mínimo de 1.412, né? Também os amigos do tenente-coronel, o Mauro Cid, estão fazendo uma vaquinha para pagar o advogado dele. Mas se fosse no outro caso, até para ter relevância, muitos advogados, principalmente casos de esquerdistas, defendem de graça. Mas ele não, ele foi ajudante de ordem do presidente Jair Bolsonaro, com certeza não tem esse benefício. Também hoje, em Porto Alegre, após um assalto acontecido na Zona Norte, os marginais, 2, foram perseguidos, mas quando se deparou com uma outra guarnição da Brigada Militar, que estava atento ao alerta dado, na zona sul de Porto Alegre, houve confronto e o homem, ainda jovem, que estava armado, tentou reagir contra a polícia e foi baleado e morto. O outro tentou fugir, sabe quem era ele? Um menor de 14 anos, com registros, já havia passado pela fase, por tráfico de drogas e tudo. Santo ele não era, mas foi apreendido, porque era menor. Foi encaminhado ao DECA, que é o Departamento Especializado a Menores em Porto Alegre da Polícia Civil. Isso aí aconteceu no dia de hoje e nós estamos atentos a tudo que está acontecendo. Também parte de Porto Alegre, tanto o centro quanto a Zona Sul, estão sem energias depois dos temporais que nós tivemos, quedas de árvores por 24 horas. O pessoal está reclamando. Também aquele edifício que será implodido, já foi dito, mas os comerciantes ali do térreo continuam funcionando com as suas lojas. E eles dizem que não sabem de nada, mas já está prevista a data.
logo começará a implosão ou a demolição do chamado esqueleto. Também o presidente Lula está lindo, postou uma imagem, ele e o mar, e o resto do mundo está isolado. E agora ele decidiu que ele e a sua esposa, claro que sempre se fala dos dois, mas seria o presidente, mas sua esposa, a Janja, a sua fiel escuteira que está sempre junto com ele, e ele estende o recesso, isso se estende a ela. E ele estendeu o recesso e adia o retorno, que está lá na restinga de Marambaia, no Rio. É uma praia privada, mas totalmente isolada pelas forças armadas. Enquanto ele está isolado do mundo, o ex-presidente Jair Bolsonaro, cada vez mais ovacionado como popstar, aonde seria o celeiro do PT, lá nas Alagoas, em Maceió, ele não tem tranquilidade. Em todo lugar que ele for, ele é apupado pelo povo. A segurança tem que agir o tempo todo, porque ele é popstar, está sendo aplaudido a todo lugar, atrai muitos admiradores. São novos tempos. Também na Inglaterra, médicos iniciaram a maior greve da história do sistema público de saúde britânico. E mexeu com a saúde, preocupa e muito. Falando de saúde, o Mato Grosso, uma cidade, já começou a vacinação de toda a sua população, em massa. Daqui a pouquinho nós vamos dizer qual o nome dela. Quanto ao governo ou o Ministério da Saúde, embora que já tenha vacina a ser importada, se for o caso, como é o caso de Mato Grosso, que importou uma vacina japonesa, já tem no mercado. E aqui o Brasil está batendo o recorde. Só em 2023, mais de 1.000 pessoas morreram por dengue. E se fosse no outro governo, seria negacionista. Não querem gastar ou não tem dinheiro para comprar a vacina. Disseram que estão aguardando ainda a vacina nacional. Não tem prazo para acontecer, mas a doença não para. Ela está se alastrando cada vez mais e vitimando pessoas. Aqui em Montenegro, ali no Vale dos Sinos, aconteceu um caso muito trágico. Um casal, uma sendo a mãe e o pai como padrasto, levaram uma criança de 11 anos ao hospital. E logo depois ela veio a falecer. Foi constatado de que ela havia sido submetida a maus tratos. Com isso a polícia prendeu esse casal, a mãe e o padrasto, e já foi pedida também a prisão preventiva deles, e foi aceito pela justiça. Já um repórter falou que eles foram detidos. Não, eles foram presos. Basta dizer que já foi decretada, inclusive, a prisão preventiva. E eles já têm 9 filhos, 2 menores, 2 crianças, que já foram retiradas pelo Conselho Tutelar. Isto é uma notícia muito triste de se dar, que sempre que envolve criança, a tristeza é muito maior. Em dezembro, a Prefeitura do Rio de Janeiro gastou 500 mil reais para manter por 3 dias uma feirinha do MST. E os preços não são nada baratos, são muito caros. É um apoio do prefeito para o MST. É a esquerda atuando. O Rodrigo Pacheco, ele decide sobre a MP da reoneração, que contestou o Congresso. Ele diz que só a partir de 8 de janeiro que ele vai tomar uma decisão sobre isso, se coloca em votação ou não. Nós temos uma Fátima Pissarra. Ela
a CEO, como eles dizem, da Mayand. A diretora é a Preta Gil, a filha do Gilberto Gil. E eles têm mais de 400 influenciadores agenciados, inclusive aquela que diz que induziu ao suicídio uma jovem, né? Então ela está sendo a Choquei. E eles estão dizendo que não tem nada a ver com isso. Inclusive eles indicam garotos propaganda para fazer propaganda porque eles recebem uma comissão. Por isso que as grandes empresas você só vê artistas de esquerda fazendo propaganda dos produtos que temos, na grande maioria, na TV, que tem muita divulgação. Inclusive essa Fátima Pissarra, ela já excluiu da página no Twitter, ou o antigo Twitter, agora ou X. Ela tirou sua página. Estão tirando tudo o que os liga ao governo também. E quem denunciou foi o Daniel Perim. E tem mais empresas que estão sendo agenciadas por essa grande empresa, Mayand. A diretora, Preta Gil, só para repetir para vocês. Alexandre Freitas, o nosso esportista do Amador e do Varziano, voltou a ser presidente dos Amigos Vila Isabel de Viamão. E nós estamos sempre atentos a isso. Aquele helicóptero que desapareceu, que seria o piloto, mais um homem e 2 mulheres, em São Paulo, que ele ia para a Ilha Bela, por enquanto ainda não se sabe nada, ainda não foi localizado. Mas segundo disseram, ele havia aterrissado em algum momento e uma mensagem que uma das mulheres mandou disse assim que eles estavam estacionados esperando o tempo passar e depois sumiram do controle das torres. Também o helicóptero que caiu num lago lá em Minas Gerais teve uma pessoa morta e 3 feridos. Aquele saque aniversário do Fundo de Garantia em 2024 já está disponível no calendário. Você observe e veja quando é a sua data. Um juiz suspendeu também, foi lá deixa eu olhar aqui, facção criminosa, foi lá no Mato Grosso. No Mato Grosso, um juiz suspendeu um leilão de um resort de luxo usado pelo PCC para lavar dinheiro do tráfico. Também no futebol, o Santos é obrigado a vender o atacante Marcos Leonardo por muito menos do que ele vale. Porque você sabe, a equipe foi para a Série B do Brasileirão. É uma das grandes equipes do Brasileiro que, infelizmente, caiu para a Série B. Um tribunal da Suíça também anulou a sentença de Cuca, aquele nosso treinador, em caso de abuso sexual ocorrido em 1987. Também um ex-galã da TV viralizou ao revelar que está vendendo cerveja nas ruas. Isso aí para eles é o fim do mundo. Em São Paulo também, suspeitos tentaram roubar um carro, mas um PM chega na hora e frustra o assalto. Todas essas notícias estão correndo por aí. Por exemplo, a meteorologia alerta para chuvas intensas em 12 estados no Distrito Federal. Também aquele grande terremoto lá em Tóquio. Agora uma preocupação que está havendo, a chuva que estão acontecendo, estão dificultando o resgate de possíveis vítimas dos escombros. E também está havendo uma necessidade
imensa por água e comida. As pessoas perderam tudo. Isto é muito triste. Também aquele trio de pessoas lá em São Paulo que foi encontrado após 4 dias mortos a tiros. Um casal e uma filha de 15 anos, foi lá em São Paulo, no interior, e eles, segundo informaram, a filha tentou ligar para a polícia e não conseguiu contato. A Justiça Argentina suspendeu a reforma trabalhista implantada no mega decreto de Milei, Javier Milei. Ele vai enfrentar lá as mesmas dificuldades que o presidente Jair Bolsonaro, quando presidente, enfrentou aqui no Brasil. Por isso que eles dizem que o Milei é o Bolsonaro da Argentina. Aquilo que tem intenção de fazer, a justiça barra com certeza. Uma mudança de regime lá, da esquerda para a direita, o inverso aqui seria da esquerda para a direita. Então, são fatos paralelos e se assemelham, né? Deputados também pediram esclarecimentos após ex-chefes do tráfico do Rio não retornarem. Mas quem vai dar explicação à justiça? Que nada, não voltaram e não vão voltar mesmo. Também o preço do etanol cai em 19 estados e no Distrito Federal e fica estável em outros 7. A Justiça suspendeu o aumento de passagem de ônibus, mas foi lá em Minas Gerais, não foi aqui no nosso Rio Grande do Sul. No futebol ainda temos aquele problema, que aquele técnico Ancelotti não vem mais. A CBF vai ter que procurar outro. Fernando Diniz não tem a confiança dos torcedores. E o Ancelotti nunca havia anunciado oficialmente de que havia acertado com a CBF. Ele disse que foi procurado agora, mas que se sente muito bem no Real Madrid e adiantou e já fez a sua renovação. E com isso nós encerramos o nosso preâmbulo. Vamos lá para o Estúdio 1 e Estúdio 2 dos nossos amigos, interagir com eles. Uma boa noite, amigos do programa Pauta Livre. É com muita satisfação, emoção e alegria que nós estamos entrando no ar pontualmente 21 horas, em live com o programa Pauta Livre, pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Sempre com a qualidade que nós esperamos ter. 2 estúdios. O Estúdio 1, aquele em que nós interagimos com vocês. O Estúdio 2, em que nós lemos a nossa sinopse. Sinopse que nós trazemos muitas informações, muitas notícias, na área da polícia, da política, do esporte, saúde, guerra, para que nós estejamos informados de tudo o que está acontecendo. Tudo notícias do dia, quentinhas. Mas a pauta principal são vocês, eu conto com vocês. Que vocês curtam, compartilhem, deem aquele like de positivo, converse com os amigos, estejam conosco. Então, vamos lá ao estúdio, porque o pessoal já está interagindo conosco. É para lá que nós vamos. Olá, amigos. Estamos apresentando o programa Pauta Livre, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Lembrando sempre que as nossas lives são segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Deem aquele like de positivo. Além disso, curtam, compartilhem, comentem. E nós sempre com aquela qualidade, 2 estúdios. É esta a nossa programação. Continuem conosco e continuem na nossa live. É aí
Agora sim, pessoal, estamos ao vivo. 21 graus a temperatura aqui na nossa Gravataí. É com muita alegria e satisfação que nós estamos aqui. Agora sim vamos poder conversar com vocês. Estávamos interagindo, mas ali na escrita. Agora sim, hoje os manequinhas estão conosco aí, que coisa boa. E a Janeide disse assim que agora teve uma parceria do lado feminino com a Elvira, a mãe do João Batista, que daqui a pouquinho nós vamos olhar um vídeo que ela mandou junto com o seu filho, o João Batista. O meu irmão, Coronel Severo, vovô Coruja, ele nos lembrou que hoje a Helena Severo, filha do Eduardo, que é o meu afilhado de Crisma, né? E da Joana, está de aniversário. Parabéns, Helena, parabéns a esta família, porque o aniversário dela é uma festa para toda a família. Principalmente ao vovô Coruja. É, o meu irmão Coronel Severo. Isso é ótimo, estar sempre aliado aos netos. Lá no Rio de Janeiro, antes que eu passe para o Estúdio 1, no Rio de Janeiro, policiais do BOPE, a partir da semana que vem, eles vão usar câmeras corporais. Já que não podem monitorar os marginais, monitoram os policiais. É o do BOPE, Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro. Lá na Praia do Laranjal, aqui no nosso Rio Grande, em Pelotas, na virada do ano nós tivemos um Réveillon com mais de 50 pessoas. A Brigada Militar atendeu uma única ocorrência de um jovem que reagiu e o pessoal já teceu comentários que a Brigada usou de muita força com esse jovem. Mas a nossa lei branda como é, ele só responde, não vai preso coisa nenhuma, só responde por desacato e resistência à prisão, termo circunstanciado. Dessa vez, desse jeito, nós vamos ter muito mais pessoas agindo dessa forma. E quem sofre é o policial que faz polícia com essa lei do nosso Brasil. Eles estão a perigo o tempo todo. O Beto Madalosso, isso aí, se vocês veem esse nome, não diz nada. Ele anunciou o fechamento de um restaurante lá em Curitiba, no Paraná. Ele havia colocado uma faixa anteriormente que não aceitava bolsonaristas. O que aconteceu? Esvaziou. Ninguém mais foi lá. Fechou. Parabéns pela iniciativa. Se ele botasse o inverso na placa, com certeza estaria de vento em popa o seu comércio. Mas é isso aí. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, que eu havia falado no preâmbulo, foi a cidade que já está vacinando em massa para a dengue. E o governo federal não se preocupa com isso. Não é negacionista? Pelo amor de Deus, porque a dengue já matou mais de 1.000 pessoas em 2023. Já tem vacina no exterior, basta dizer que eles compraram a prefeitura comprou lá do Japão. Mas aqui no Brasil, o Ministério da Saúde diz que vai aguardar uma vacina nacional. Será que a dengue vai aguardar também? Eles têm que mandar um ofício para a dengue para que não aconteça isto. Também aquela da Mayand, a Fátima Pissarra, ela é a CEO da empresa e a presidente é aquela mocinha, a Preta Gil, a filha do nosso ex-ministro Gilberto Gil. Mas a Champanhe Chandon a garota propaganda era a Fátima Pissarra, mas eles não querem comentar nada. Chandon, eu acho melhor vocês desfazerem essa garota propaganda. Mas agora eu vou passar para vocês o vídeo que o nosso amigo João Batista e a Elvira, sua mãe, mandaram para nós. É com você, João Batista e Elvira. Boa noite, Severo. Aqui é o João Batista Romero, aqui de Arujá, São Paulo. Eu estou mandando um abraço aí para você e para todos os amigos aí do programa Pauta Livre, da Rede TV Impacto Web aí de Gravataí, no Rio Grande do Sul.
Que Deus abençoe o ano de vocês todos aí. Abraço para todo mundo aí, pro José Sanguiné, pro Laurino no Spit, pro Alexandre Marques, pra Janei Lima, pro marido dela, o filho da Janei, para todo mundo aí, tá bom? E olha quem tá aqui do lado aqui, Severo. Oi, Severo. Boa noite. Tudo de bom para você, um bom ano novo para você e para todos daí. E que a gente possa ser feliz nesse ano, porque o ano passado não foi muito legal, mas esse ano vai ser. Eu vou ter que refazer aí que houve um corte na nossa transmissão. Houve um corte na nossa transmissão, foi uma queda aqui na nossa internet. Parece que está depondo contra o João Batista e a sua mãe. Mas vamos voltar novamente. Fala novamente aí, João Batista. Agora não haverá corte na internet. Deve ter havido um corte com os nossos amigos, mas foi aqui na nossa transmissão. Boa noite, Severo. Aqui é o João Batista Romero, aqui de Arujá, São Paulo. Eu estou mandando um abraço aí para você e para todos os amigos aí do programa Pauta Livre, da Rede TV Impacto Web aí de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Que Deus abençoe o ano de vocês todos aí. Abraço para todo mundo aí, pro José Sanguiné, pro Laurino no Spit, pro Alexandre Marques, pra Janei Lima, pro marido dela, o filho da Janei, para todo mundo aí, tá bom? E olha quem tá aqui do lado aqui, Severo. Oi, Severo. Boa noite. Tudo de bom para você, um bom ano novo para você e para todos daí. E que a gente possa ser feliz nesse ano, porque o ano passado não foi muito legal, mas esse ano vai ser. E eu desejo tudo de bom para você, para sua família e para todos aí de Gravataí, Rio Grande do Sul. Muito obrigado e até a próxima. É isso aí, Severo. Então fica com Deus aí, um grande abraço. E à noite aí nós vamos estar juntos na live aí, tá certo? Um abração para todo mundo aí, hein? Se Deus quiser, logo logo nós estamos por aí para fazer um churrasco, hein? Um abraço, meu amigo, fica com Deus. Abraço, Severo, abraço aí Rio Grande do Sul, povo todo do Rio Grande do Sul aí. Gente boa, hospitaleira, um abraço para todo mundo aí do Rio Grande do Sul. Aqui quem fala é João Batista Romero de Arujá, São Paulo. Elvira. Abraço, fica com Deus todo mundo. Um abraço, Severo. Agora sim, agora estamos novamente aqui. Houve um corte logo na hora que o João Batista e a Elvira nos mandaram um vídeo. E disse assim, muito legal, pessoal, interagindo. Eles são lá de Arujá, São Paulo, são os nossos espectadores mais longos. Então você já sabe, se houve um corte na internet, foi por causa disso. Então, se você saiu do ar, entre novamente no programa, na plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. E é isso aí. Agora sim, agora o nosso amigo expert na área do esporte, o Alexandre Marques, também nos mandou com alguns resultados da primeira rodada do Sub-20 da Copa São Paulo e também a segunda rodada dos jogos que houveram hoje. Agora é contigo aí, ô Alexandre Marques. Fala alguma coisa para esse nosso pessoal para estar de dentro do que está acontecendo nesta copinha. Pessoal, começou a Copa São Paulo de Juniores, resultado do primeiros 6 jogos da rodada. Catanduva 2, Portuguesa do Rio 2, Ceará 1, Rondoniense 0, Atlético Paranaense 9, Esparta 0, Francana 2, Rio Claro 0, Lemense 0, Gama 2, Botafogo do Rio 1, Tiradentes do Piauí 0. Beleza? Pessoal, segundo dia da Copa São Paulo, alguns resultados dos jogos das 13 horas. Vossen 1, CRB 2,
Tanabi 0, Ponte Preta 0. Grêmio São Carlense 0, Largato 0. Itapirense 1, Ituano 3. São Bernardo 1, Portuguesa Santista 0. Nacional de São Paulo 2, São Caetano 2. Grêmio 6, Serra Branca 0. Comercial 1, Novo Horizontino 3. Itupã 0, Guarani 2. E tivemos o resultado do jogo das 17 horas. Inter 6, Santa Cruz do Piauí 0. Beleza? Guardamos o restante dos resultados de hoje. Beleza? Curte, compartilhe e comente. Agora sim, pessoal, olha aí, ó. É o Alexandre Marques também se mostrando para nós aí, mostrando a sua qualidade. E agora você já o conhece. Se já não conheciam, agora conhecem o Alexandre Marques. E com isso a Janei agradeceu os cumprimentos lá da Elvira, da mãe do João Batista, e diz que é uma simpatia. É muito legal, é muito bom. Não tem nada de dona, é a Elvira, não tem nada de... Realmente é um casal de mãe e filho que nós tivemos o prazer de se mostrarem a nós. Os manequinhas também dizendo que é muito legal o pessoal interagindo. Já agora nós tivemos isso aí. Vocês também podem mandar um vídeo para nós. Janei, tu e o Henrique aí, mande um videozinho de 2 minutos falando de vocês. Não precisa falar do programa. E agora sim, vou lá ao Estúdio 1. Agora sim, eu havia respondido meio rápido para uns, mas agora nós vamos lá com aqueles que interagiram lá às 9 horas ou 21 horas, quando nós começamos. O número 1 hoje foi o Jorge Antônio. Ele é nosso emissário, também nos traz muitas informações, imagens, principalmente na área do esporte. É o nosso emissário. Não é remunerado porque nós não temos patrocinadores, tudo vocês fazem de coração, como eu faço a live de coração, e a satisfação é paga com o que vocês dão, aquele like de positivo, curtindo o nosso link. Nós não temos nem conta remunerada no YouTube, mas o sucesso é incomparável e nós esperamos que agora seja muito maior do que foi em 2023. Por isso que eu peço que vocês divulguem o nosso link para outras pessoas para que estejam conosco. Depois veio o João Batista lá de Arujá, São Paulo, que nós já passamos o vídeo dele, mas agora estou respondendo o que eu respondi interagindo com ele por escrito anteriormente. E ele diz assim: boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui de Arujá, em São Paulo, reiterando a vocês que nós tivemos um corte na nossa live. Se houve alguma interrupção, volte e falem conosco. Depois a Elvira falou que a mãe de João Batista, boa noite, Severo. Um bom programa, Pauta Livre para todos aqui de Arujá, São Paulo. É, Elvira, e a Janei já te cumprimentou e te achou muito simpática. Aí vocês dois que estão interagindo conosco, isso é muito legal. Vocês são os que interagem do local mais distante com nós. Mas nós temos essa aproximação que a internet nos dá. Isso só nos traz alegria, porque o principal do programa é bate-papo entre amigos. Não importa a distância, se somos amigos pessoais ou virtuais. Isto é ótimo. Depois o Alberi Nascimento Cardoso, que andou um tempo meio afastado, gremista ferrenho que é, lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, ele diz assim: boa noite, amigo Severo, estive afastado por um período, mas já estou presente novamente, esperando que o meu time contrate algum bom jogador. Olha, planos existem muito, Alberi. E ele disse, eu quis dizer bom jogador. É, mas tem contratos aí, é dito, pelo menos são jogadores caros, né? Eu acredito que eles sejam bons. Depois o Jorge Antônio, que foi o primeiro a contestar, agora ele complementou e veio escrever, tomou aquele bom lugar que é o primeiro. Aqui os primeiros serão os primeiros. E ele diz assim: boa noite a todos, que venha o Pauta Livre em 2024 com grandes noites de sucesso, que é
a marca do Pauta, que é referência. Muito obrigado, e como sempre, o nosso programa Pauta Livre não vai deixar de acontecer todas as segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Depois veio aquela representante que agora tem parceria, a Janei, aquela do Casal 20. A Janei Lima, ela é esposa do capitão Henrique da Silva e Silva. E ela diz assim: boa noite, amigo Severo, e a todos os participantes do Pauta Livre. Logo depois veio o componente, claro, Zona Norte de Porto Alegre. O capitão Henrique disse assim: alô, amigos, chegando para assistir o programa Pauta Livre. Muito obrigado por estar conosco. E o João Batista, naquela oportunidade, falou que já deixou o like e o sininho. É isso que eu peço para vocês, que é o único pagamento que nós temos, essa satisfação de estarmos nos agradando. Eu agrado a vocês, transmitindo aqui as notícias, e vocês me agradam recebendo de bom grado. Isto é muito bom. O João Batista assim, ó, eu disse: cadê o Pifo? Meu irmão Coronel Severo se manifestou depois, eu só dei um cutucão antes. João Batista assim: o Zé Sanguiné também está na moita? Não, mas ele está veraneando, ele é a Dona Bete, está na praia de Rondinha, aqui no nosso litoral norte do Rio Grande do Sul, e nesta oportunidade ele não está conosco, mas ele assiste ao programa depois, como o nosso amigo Manequinha diz que sempre assiste depois ao programa. O Alexandre Marques também nos deu uma boa noite, e disse assim: tomara, aí isso aí eu digo. E até na leitura aqui meio me atrapalhei. Aí veio o meu irmão, o Coronel Severo, meu irmão caçula, veio depois de mim, né? É por isso que ele está vindo agora. E ele assim: boa noite, um bom programa. Uma grande chuvarada hoje. Este programa é nota 10. Ele se refere a esse público, a vocês que estão conosco, e também no nosso apanhado de notícias. Com certeza nós pegamos aquela que nós achamos que interfere e que nós temos que ter conhecimento do que está acontecendo no local, aqui no nosso Rio Grande, no Brasil e no mundo. E aí ele disse: chuvarada aqui não tivemos. E a nossa distância não é tão grande, não é mais que 40, 50 quilômetros aonde ele reside e aonde eu resido. Ele reside na zona sul de Porto Alegre e eu moro bem na zona norte, em Gravataí. E ele disse que então a chuvarada que chegou lá não chegou aqui para nós. Não sei se é bom ou ruim, mas para nós que não estamos no veraneio, pouco importa, e nem temos obrigação de algum trabalho na rua, né? Então, estamos aposentados, estamos na mordomia, mas nós temos que pensar nas outras pessoas que têm essa obrigação, que têm que estar trabalhando na rua, e nós temos que prezar por todos os amigos. E ele diz assim: hoje a minha neta Helena está fazendo 7 anos. E eu, como sou um padrinho desnaturado, eu sei que ela é filha do filho dele e o meu afilhado de crisma, que é o Eduardo. Mas perguntei o nome da mãe, que a gente mantém tão pouco contato, mas ele disse assim: a Helena Severo, o Eduardo, que é o meu afilhado, e a Joana Severo, que é a sua mãe. Parabéns então, Helena, parabéns ao vô Coruja, parabéns aos pais. Os manequinhas, esses são de Gravataí, e ele disse assim: boa noite a todos os telespectadores. Depois ele disse: ok. E a Janei disse assim: ó, será muito bom ter a Elvira conosco. E aí os manequinhos disseram assim: verdade. Isso aí foi no comentário que eu fiz sobre os policiais do Rio, que agora estão, a partir da semana que vem, do BOP, que é do Grupo Especial, que vão usar câmeras acopladas a ele. Então vão ser monitorados. Isso aí tem maldade, principalmente um lugar que tem o maior índice de criminalidade no Brasil na atualidade. Eu acredito que perca para poucos lugares, mas o Rio é onde mais divulgam, e nós achamos muito ruim isso. Daí por isso que ele disse assim: ó, verdade, a polícia tem que se cuidar para não sair do lado errado, sempre invertido as histórias. Ele também se manifesta, que eu falei lá na Praia do Laranjal, em Pelotas, em que uma única confusão que houve, e os policiais intervieram, claro que em grande quantidade, 50 mil pessoas, e já acusaram de que houve truculência. E depois essa pessoa que reagiu só responde por termo circunstanciado
por desacato e resistência à prisão e causou um único transtorno registrado pela polícia. As nossas leis são muito brandas e isso tem que terminar. Logo, logo nós temos que... Mas com o governo que nós temos, eu acredito que não será agora. E o nosso Congresso, que está alheio a tudo que está acontecendo, inclusive contestado pelo governo federal, através do Fernando Haddad, que eles tinham decretado a desoneração da folha das empresas, e ele, contra tudo e contra todos, ele aplicou a oneração de novo da folha das empresas. A Janei ficou contente com a Elvira, que está aí, disse assim: obrigado, Elvira, e ao João Batista, são uma simpatia. Bem-vinda, Elvira. O Zé Sanguiné tá aí, ele, o João Batista. Esse aí é nosso assíduo espectador, mesmo no veraneio, lá em Rondinha, com a dona Bete. Boa noite, amigos. Estou na área, bem atrasado. Abraço a todos. Faltam 11 minutos. Até que chegue a hora, não está atrasado, Zé Sanguiné. Muito obrigado por estar conosco. Mas depois, posteriormente, tu assiste ao vídeo que o João Batista mandou e a sua mãe, a Elvira. E o João Batista assim: obrigado, Alexandre Marques. E o Palmeiras estreia quando? Na Copa São Paulo. Agora, outras informações só lá na sexta-feira. E o Alexandre Marques agora sempre vai divulgar conosco os resultados da Copinha e o andamento da competição. Uma vez que ele é um expert na área do esporte e ele vai acompanhar isso, entrou numa rede, a Kuai, e ele vai fazer sempre gravações para colocar lá, e nós transformamos de uma maneira legal para o nosso programa. O João Batista disse assim, ó: o Zé Sanguiné, já curti e acionei o sininho. Quase ao término do programa e eu até estou me complicando para a leitura, não é possível? Estou parecendo que estou estreando só porque é o segundo programa do ano. Não é possível, não podemos decair a qualidade em hipótese alguma. Já o ano quis nos dar uma complicada, deu um corte na nossa internet e na nossa transmissão. Não vem nos aplicar. Tudo está ajudando, está de vento em popa, temperatura linda, agradável, e nós aqui. O João Batista respondeu ao Zé Sanguiné lá de Rondinha, disse assim: abraço, Zé Sanguiné, falei de você no vídeo, falando de Arujá, é ele e a mãe dele, com certeza. Eu vou dar uma vinda aqui no Estúdio 2 para ver um pouco da nossa sinopse, mas se vocês interagirem conosco, eu dou um pulo imediatamente lá no Estúdio 1, que a qualidade não pode parar e a atenção de vocês, que são os nossos espectadores, não podem ficar de maneira alguma sem resposta. Não esqueça que o nosso programa é até às 22 horas. Se vocês querem interagir ou dizer alguma coisa, se aligerem aí. Até o Manequinhas hoje não vão precisar assistir depois. Lá no outro programa eles não compareceram aqui ao vivo e ele disse que ele assistiu posterior e gostou muito do programa. Então são pessoas que realmente nos acompanham e nós só temos que ficar gratos por isso. Aí vou lá no Estúdio 1, Manequim assim, ó: programa recheado de notícia e interatividade. Isto aí cada vez soma mais. Fazer com que seja muito melhor são vocês que podem fazer. Porque a nossa grade não vai mudar. Não vai mudar com certeza. O nosso preâmbulo vai ser da mesma forma, que isso dá margem e dá munição para que nós debatemos alguma coisa. Às vezes, se vocês não concordarem com o andamento do programa, olha, estão falando muito no esporte, aí falem de outra coisa, falem de guerra, falem de qualquer coisa. Nós nos informamos o dia todo o que acontece, pelo menos no dia, porque as notícias sempre são quentinhas e instantâneas. O nosso preâmbulo é feito tipo 1 hora antes de começar, eu gravo antes de começar o programa. Então toda aquela notícia que nós temos até o início do programa, com certeza nós temos conhecimento. Claro que nós fazemos uma seleção ao nosso ver, mas vocês podem trazer outras informações, como eu digo sempre,
O nosso programa tem um objetivo principal, conversa entre amigos. E depois nós trazemos notícias quentinhas do momento que podem interferir no nosso dia a dia. Mas esse é o meu pensamento. Não é diferente do de vocês. Vocês podem achar que pode levar para outro lado e nós estamos aqui prontos para isso. Caso eu não possa responder alguma das notícias que vocês nos trouxerem, dificilmente terei um desconhecimento total. Mas aí os nossos amigos respondem, por isso que nós temos esse público seleto aí e uma seleção natural. Nós não fazemos escolha. Eu sempre digo, de sexo, de cor, ideologia política, time do coração, negativo. Todos têm liberdade, desde que sigam as regras da internet. O nosso programa não pode ser bloqueado em maneira alguma. Estamos nos portando muito bem, que o YouTube não nos adverte em momento algum. Algumas edições, às vezes, eles mesmos, o censor, já dá aquele corte. Mas a nós, pelo que chega, nós não tomamos conhecimento. O pessoal que se queixa. O Zé Sanguiné disse assim, ó, te prepara, âncora, esse ano é de 366 dias. Saudações, João Batista. Dona Elvira, também seja bem-vinda. Este é o legal, é conversa, é falando rondinha. Ali com Arujá, São Paulo. Ali porque a internet nos dá esta liberdade. E eu dou uma ida aqui no... Então é isso aí, esse ano mais longo, um dia a mais. Acho que nós teremos, então, um programa a mais durante o ano. É o que eu espero e que vocês estejam conosco para que nós demos continuidade a essa qualidade do programa. A Janja, essa é a nossa primeira dama, ela viajou para 20 países só em 2023. As passagens aéreas aumentaram 80%, mas ela pouco quer saber quem está pagando, somos nós, contribuintes. Quando o presidente Lula disse que agora o brasileiro, depois que ele estivesse na presidência, ia poder andar de avião e não mais só de ônibus e de metrô, mas parece que a coisa não está legal. Inclusive, alegaram que a alta da inflação é em razão do aumento das passagens aéreas, 80%, o que é algo exorbitante nos dias de hoje. Lá no Japão, após um terremoto ontem, um grave acidente no aeroporto de Tóquio, a colisão de um avião de passageiros e um que iria decolar, que ia ser da guarda costeira, e inclusive ele ia prestar apoio às pessoas que sofreram aquele trágico terremoto. Mas, e logo depois desse choque de aviões, houve um incêndio, mas os 378 passageiros foram salvos. E sabe quantos bombeiros tiveram? O aparato? 70 caminhões de bombeiros. Nós não teríamos essa capacidade aqui em hipótese alguma. 5 morreram que estavam no avião da guarda costeira. O piloto, embora aqui em estado grave, se está no hospital, mas se salvou. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, teve que interromper seus exercícios que fazia na Academia do Exército, lá no Comando Militar do Planalto, e por causa do ambiente hostil. E a informação que ele teve é que a academia estaria em reforma, mas essa informação era falsa. O ambiente do ministro não está nada bom. Ele estava nessa academia a convite de um general, mas fazia junto com outros soldados. Parece que a coisa não está tão boa como parece. Aqui tem, em Rondinha, tá frio, 21 graus. 21 graus está aqui também, ô Zé Sanguiné. Isso não é frio, só se tu tens um vento. Hoje nós tivemos um vento muito forte aqui na nossa região. E o João Batista assim, ó, obrigado, Zé Sanguiné, tudo de bom para você e a dona Bete. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. E quase é o término do programa, 21 horas e 58 minutos. Vamos ver alguma coisa. Enquanto o ex-presidente Jair Bolsonaro é popstar lá no Nordeste,
seria o celeiro eleitoral do presidente Lula, lá nas Alagoas. Ele não se vê nenhuma notícia ali do presidente Lula e da Janja. Ele tirou uma foto, só ele e o mar, isolado de todo mundo. Por que será? E a popularidade, ele venceu as eleições, não é possível, mas o ex-presidente Jair Bolsonaro está aproveitando e cada vez melhorando a sua visão dentre as pessoas. E não esqueça que agora, 2024, temos eleições para prefeitos e tudo, então, e vereadores, tudo isso. E nós estaremos acompanhando com certeza. No caso Choquei, a empresa Maiand, a CEL é a CIAO, que eles dizem CIAO, é a Fátima Pissarra. E a sócia diretora, Preta Gil. E eles têm contrato com mais de 400 influenciadores. Embora a acusação de induzir ao suicídio uma jovem com um caso que teria com o Whindersson, uma notícia falsa, uma fake news, da Choquei. Mas a Choquei não está no inquérito das fake news, que já tem 5 anos. E esses que são divulgam isso aí, que são mais de 400 pessoas, eles têm no todo mais de 1 bilhão de seguidores, e todos na área da ala esquerda, e algum dinheiro vem do governo federal, mas eles estão fugindo disso aí. Quando outros artistas que apoiaram Lula estão sendo bloqueados, cancelados, aquele que se declarou apoiador do presidente Bolsonaro, Gustavo Lima, foi eleito o cantor mais escutado de 2023 no Brasil. A carreira dele está de vento em popa. Em São Paulo, lá em Votoporã, um casal e a filha de 15 anos estavam desaparecidos há 4 dias, foram encontrados mortos a tiros com o carro num canavial e 4 dias depois. Mas tudo o que acontece tem início, meio e fim. O nosso programa não é diferente. Nós cumprimos à risca o nosso início 21 horas e temos que cumprir à risca também a nossa despedida às 22 horas. Mas eu convido a vocês que venham fazer aquele sextou conosco, que será lá na sexta-feira, no dia 5. Estaremos aqui a postos, espero que vocês também. O nosso muito obrigado, principalmente aqueles que são mais novos espectadores, mas os antigos também recebam o nosso desejo de que estejam com Deus. Nosso muito obrigado e eu espero que essa quantidade de pessoas esteja também lá na sexta-feira para a nossa felicidade, a minha e a de vocês. Pauta Livre que se despede e desejando que todos vocês fiquem com Deus, muita saúde, que é o principal que nós esperamos sempre.